Olá para você que nos acompanha, seja bem-vindo aqui no podcast Salve Maria. Eu sou o Pedro, o Gutão, meu parceiro aqui de bancada, ele tá chegando já, tá na estrada, vai chegar aqui com a gente para poder gravar aqui também. E como eu falei no nosso Instagram, nós estamos aqui com uma edição especial no segundo Simpósio Internacional de Mariologia com a Locus Roma e a Locus Mariológicos aqui no Brasil e começando de uma forma excepcional com a professora Tereza Cristina. Aqui tem um currículo muito extenso e eu vou ler um pouquinho aqui para vocês terem um pouquinho de noção. Ela é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, mestre em História pela Universidade do Rio de Janeiro, graduada e licenciada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, membro internacional do Political Science Association, membro do International Studies Association, não sei se eu falei certo, membro da Rede de Pesquisa em Paz, Conflitos e Estudos Críticos em Segurança, áreas de interesse de pesquisa. Ah, aqui já entrou no específico. Professora, muito obrigado por ter topado, saindo agora de uma conferência e vindo aqui conversar com a gente. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Pedro. Deixa eu só puxar um pouquinho aqui o microfone pra gente ficar certinho. Tá certo. Eu que É, agradeço o convite de vocês. muito Estou à bom. disposição. Professora, como que a senhora saiu de uma universidade de história que a gente sabe como funciona, praticamente ali existe um secularismo quase que imperado na vida das pessoas, para estar aqui no segundo simpósio falando sobre é, a origem do rosário? Engraçado, né? Quando eu comecei a estudar história, eu sempre fui católica. Teve um período que, assim, como todo mundo, né? É aquela coisa, eu estava menos católica ou mais católica. Mas quando eu entrei na faculdade de história, lá na UERJ, eu participava do grupo jovem. Então eu tomei uma decisão, à época, de não estudar a história da igreja. Então, à época eu pensava, a igreja é fé, questão de fé. Então, a minha questão de fé, eu não vou. Vai me tirar do plumo aqui, talvez. Eu não quero, eu não estou preparada para isso. Uhum. Eu me lembro muito bem disso. Então, eu não estudava nada da igreja. Eu sempre fui apaixonada pelo século XIII, né? Pedro Abelardo, sabe? A Universidade de Paris, eu achava fantástico o século XIII. Mas eu não chegava perto. Então, porque assim, eu sempre em cima disso. São Bernardo, Claraval, eu sempre pensava dessa maneira. Algo me dizia assim que eu não estava preparada. E aí foi. E ao contrário, eu sempre me interessei por guerra, mas não por armas, não. Uhum. Sempre em busca do sentido. Por que o homem guerreia? Por que não a paz? O que é a paz? Minhas perguntas sempre foram nesse sentido mais filosófico, né? Uhum. Porque assim, eu sou uma pessoa muito pacífica, sempre fui pacífica, né? Eu nunca entendi por que esse desejo pela guerra, né? Então, eu fui estudando as guerras, tentando entender esse lado, né, sanguinolento da história. E aí, o tempo foi passando. Aí, entrei no mestrado, fui estudar diplomacia, comecei a estudar um diplomata. E aí, fui para o mestrado, do mestrado para o doutorado, aprofundei meus estudos na diplomacia. Aí, lá, continuei interessada nas guerras, continuei interessada na diplomacia humanitária, já passei para estudar as pessoas, né? Civis, diplomacia humanitária. E aí, na universidade, eu trabalhei com muitos alunos, onde eu trabalhava com conflitos e paz, mas sempre em torno dessa pergunta: o que é essa violência? Por quê? Né? E ao mesmo tempo, enquanto eu crescia na minha vida pessoal e espiritual. Então, orientando alunos, mas a temática sempre, dei aula sobre Uhum. história da guerra, mas sempre em No torno dessa mesma conflito. pergunta. Aí, quando foi há cerca de 3 anos, foi quando a Locus Uhum. chegou, meu irmão, que é frade, é, franciscano, capuchinho, ele me mandou um link. Tereza, olha esse curso, né, que é o primeiro curso da Locus. Uhum.
Aí, vê se eu acho que te interessa. Aí quando eu olhei assim, eu falei, meu currículo? Eu tinha que Acho mandar que logo. não. Acho que não vão querer. Vai, vê o que você acha. Falei, vou mandar. Mas sabe quando você manda Uhum, despretensiosamente e tal? Não vão aceitar. Não, a pessoa da guerra. Bom, uhum. aceitaram. Olha só. Olha, meu caro, eu passei assim 6 meses perdida, mais perdida que segue tiroteio. Porque, na verdade, é assim, o escopo de pensamento é totalmente diferente. Você está acostumado com uma metodologia, apesar de historiadora, Uhum, você está com uma. Peraí, como é isso? Né? Você tá. Como é isso? Peraí. Como é que pensa? Eu não consigo pensar, não consigo raciocinar. O primeiro trabalho eu não consegui entregar. Não estava conseguindo, sabe? Aí o uhum, segundo, aí lentamente, aí eu rezava, conversava com a amada mãe, é assim que eu chamo Nossa Senhora. uhum. E a amada mãe, não vai dar não. Acho que a senhora Tá um pouquinho tá um diferente aqui. pouquinho além do que eu consigo, entendeu? E aí reza aqui, reza ali, né? Conversa, muita conversa, porque eu converso muito, né? Uhum, Nossa Senhora. Aí, não, vou tentar mais um pouco. Aí de repente, sabe? Parecia eu na caverna de Platão, né? Aí, de repente aquela luzinha foi começando a uhum, entrar, entrar, entrar. uhum, E aí, curiosidade, né? Todo historiador é curioso. E de repente, como é isso? Como é aquilo? Aí foi começando a fazer sentido. Aí eu fui começando a colocar no, no espaço que eu podia trabalhar. uhum, Então, não analisando a história da igreja pelo viés humano, entendeu? Porque isso não me interessa uhum, nesse momento. Não estou aqui para avaliar se a igreja é boa ou ruim. Não, isso não me interessa absolutamente. Eu estou interessada exatamente em Nossa Senhora e Nosso Senhor. Então, eu quero entender, sabe? Eu quero uhum, crescer enquanto pessoa. uhum. Esse era o meu viés. E ao mesmo tempo se aproximar, né? Exatamente. Essa era a questão. Uhum, Então, assim, sabe? uhum, Casou. Então, aí começou. Então, eu não sei se eu estudo o rosário ou se eu rezo o rosário. uhum. Então, eu fui. Olha só. Aí quando foi há cerca de 7 meses, mais ou menos, eu estou nessa dúvida. Uhum, Aí o Daniel veio com esse projeto do Rosário Virgens Maria. E aí ele perguntou a todo mundo, né? Eu coloquei 3 mistérios, os 3 mistérios que eu mais gostava. Eu gosto muito do mistério doloroso, uhum, né? Mistério, alguém que trabalhou com tanta dor, né? Porque você trabalhar com conflitos, você lida muito com a dor das pessoas, né? Então eu tenho assim uma proximidade muito grande com os mistérios dolorosos. uhum, E o mistério luminoso da transubstanciação. Gosto muito, muito. E aí eu coloquei. E aí eu acabei caindo no grupo do mistério, da transfiguração. uhum. E aí acabei fazendo depois o caminho da cruz. Então no livro. É esse aqui, ó. No Ah, tá aqui, o Rosarium Rosário. Virginis. Eu ainda não vi. Uhum. Ainda vou ver, eu só vi a Eu já imagem. comprei o meu. Posso dizer que eu já Eu ainda comprei o não meu. vi, nem comprei. Você viu que a Carol só vai abrir depois. Então, aí eu tô nesses 2 mistérios. Então, Uhum, assim, para mim foi assim fantástico. Eu não poderia fazer o Rosário, a pesquisa atual, se eu não tivesse feito eles antes. uhum, Eu primeiro subi ao Tábor para depois fazer o caminho da cruz, entendeu? uhum, Então, assim, eu vi, assim, né, não vi tudo, né? Mas assim, eu alcei uma coisa maravilhosa e depois eu vi o caminho que eu tenho que uhum, caminhar para poder alçar aquilo ali. Eu quero, uhum. entendeu? Sim. E aí apareceu a oportunidade de estudar o Rosário. E aí, estudando o Rosário, eu fui vendo isso, as dificuldades, entendeu? O que Uhum. é essas contas, o contar, né? A dificuldade humana, entendeu? De contar a persistência, a resiliência, né? E manter o foco. Manter o foco, porque assim, você vê uma oração que é tão cara à mãe, né? Em tudo que eu leio e rezo e leio sobre as aparições, né? Ave Maria
para Nossa Senhora é uma oração, para ela é fantástica. Ela ama a Ave Maria. E é uma oração simples. Uhum. Aí quando você vai sentar e vai analisar a Ave Maria, você vai ver que é uma oração que é composta, né? É a felicidade do anjo, dos anjos, Uhum. né? Pela encarnação do Senhor, o louvor de Isabel, que é, na verdade, o Espírito Santo, né? Você tem o baricentro, que é Jesus, aí você tem depois a rogatória, né? Dos pedidos, né? A mãe de Deus, a gente reconhecer que é Theotokos, né? Então, assim, é uma repetição quando, na verdade, a gente está pedindo que a intercessão dela Uhum. na nossa vida e na vida dos que, não somente aqueles que são caros para a gente, Uhum. mas para o mundo inteiro. Exatamente. E Entende? aproveitando esse gancho, né, que existem várias separações dentro da Ave Maria, às vezes a gente reza tanto no automático que nem percebe que existe a saudação, existe a alegria do anjo, existe toda essa separação. A oração da Ave Maria, ela sempre foi assim diante da igreja ou ela foi composta ao longo do tempo? Ela foi sendo composta ao longo do tempo. Porque você tem as duas primeiras, né? Que é Ave Maria, cheia de graça, que é a saudação angélica, né? Aí depois você tem o encontro dela com Isabel, né? Uhum. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Ponto. Então, durante muito tempo, aí é que está a dificuldade de precisar Uhum. quanto tempo, porque ele vai variar de acordo com o autor e com a região. Uhum. Foi uma das coisas que eu acho que eu deixei claro Uhum. na conferência. Sim. É difícil a gente dizer, olha, até o século IV, até o século V, porque, né, a gente tem essa divisão entre igreja católica latina e católica ortodoxa, Uhum. né? Da igreja copta, então você encontra num documento de tal jeito, no outro documento, daqui a pouco você encontra o mais antigo, encontra de repente uma visão, na visão você tem lá bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, entendeu? Hum. Então já aparece o Uhum. baricentro, né? É, então, porque Jesus, baricentro foi o nome que a própria igreja deu, né? Que é o equilíbrio Uhum. da própria oração, né? Uhum. Então, é difícil precisar quando. Né? Costuma-se dizer que foi Urbano IV, mas assim, tradicionalmente, então se trabalha com esse papo, foi Uhum. o Papa Urbano IV. Mas assim, quando você vai procurar nos documentos, nas fontes, é muito difícil precisar Uhum. se realmente Uhum. entendeu? Se realmente é esse. Uhum. E como eu estou trabalhando com fontes, tem que ver o que está escrito, entendeu? Uhum. Não que eu Uhum. esteja duvidando, mas é assim, é habitual. Uhum. É necessário que tenha algum ponto ali, É, né? é, Alguma é- data, alguma, exatamente, né? é habitual. Então, assim, é aquela coisa. Não é. Ah, você não. Conferir fontes faz parte do trabalho do historiador, Uhum. entendeu? Exatamente. Porque, Exatamente. assim, essas fontes podem trazer mais informações. Uhum. Entendeu? Então, como é que você lê, como é que você olha um documento, como é que você vê? Então, durante muitos e muitos séculos, vou colocar assim, Uhum. né? Então, sei lá, 5, 6 séculos, isso aí já tem 600 anos. Você tem Ave Maria, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendito é o fruto do vosso ventre, né? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Essa era a saudação angélica, que não era chamada de Ave Maria, era chamada de saudação angélica. Uhum. Aí depois entra Ave Maria. Aí já entra o nome Maria. Então, Ave Maria, cheia de graça. Porque, na verdade, Ave cheia de graça era o nome que foi dado a Maria. Uhum. Entendeu? Sim. Então, cheia de graça foi como o pai nomeou Maria, Uhum. né? Que caritomene em grego. Então você tem já a nomeação dela.
O Filho a nomeou como Theotokos, ou seja, Mãe de Deus. Bendita és tu entre as mulheres. Foi como o Espírito Santo a nomeou. Então você já tem aqui a tríplice nomenclatura de Maria. Então, não há na Bíblia nenhuma outra mulher que seja chamada de cheia de graça. Uhum. É por isso que na Bíblia, que nos estudos teológicos, ela é uma pax legomenon, entendeu? Porque a única nomenclatura que você tem na Bíblia, cheia de graça, refere-se a Maria de Nazaré. A Maria de Nazaré. Então, o ave Maria seria redundante, Uhum. entendeu? Uhum. Então, ave cheia de De graça, graça. já se referiria a A Maria de Maria. Nazaré. A Maria de Nazaré. Interessante, né? E o quanto vai se reunindo ao longo do tempo e apenas confirmando. Confirmado. Apenas confirmando até que se chegue, né, na composição que nós temos hoje. Sim. Da Ave Maria. E aí, ao longo do tempo, e assim, eu acho tão delicado, porque é como um bordado. Então, é tão Maria, né? Porque tudo que assim você vai vendo a respeito da mãe é essa delicadeza, esse cuidado, sutileza, exatamente. Então, assim, ela vai com aquele jeito dela, ela pede ao filho, ela ajoelha, ela intercede, sabe? Uhum. Ela, quando aparece nas visões para os santos, ela fala: o braço do meu filho é muito pesado. Então, Uhum. ela está sempre nessa preocupação em interceder. E o que ela pede em troca? A oração. Me ajudem a rezar. Uhum. Aí é aquela coisa. O Catecismo da Igreja Católica coloca o rosário, porque a gente tem 150 Ave-Marias até o rosário, até João Paulo II. Uhum. E quando ele introduz o mistério luminoso, deu um branco agora, eu esqueci qual foi a encíclica que ele coloca. Eu acho que foi Rosário Virgínia Maria que ele coloca. Ele insere o mistério luminoso. Uhum. Então, quando ele insere o mistério luminoso, que ele não força, quer dizer, que ele não impõe, na verdade, ele coloca como meditação. Você pode meditar os mistérios da vida pública de Jesus. Então, são 150 Ave-Marias, né? 150 é um número, né, sálmico, são 150 salmos, são 150 Ave-Marias. Uhum. Então, ele não mexe nessas... Isso é importante porque às vezes causa confusão. Uhum. As pessoas às vezes colocam assim, não, mudou e tal. Não, ele coloca desse jeito na encíclica. Então, você pode rezar os 150 ou você pode rezar os 200. Uhum. Né? Eu tenho por hábito já rezar os 200, porque para mim você ver, o primeiro mistério gozoso você fala da Anunciação, a visitação a Santa Isabel, o nascimento de Jesus, a apresentação do menino no templo, do menino Jesus no templo, e aqui você tem a perda do encontro do menino Jesus. Então você tem aqui, né, é como uma história. Uhum. É linear, né? Uma linearidade. Praticamente assim, claro que tem outros Uhum. eventos. Se você for cruzar os terços, né? Tem a fuga para o Egito, Uhum. aí já é o terço doloroso. Aí entra o mistério luminoso. E aí você tem o quê? O batismo de Jesus. Né? Você tem as bodas de Caná. Você tem o convite, né, para a oração. Uhum. Né? Ou seja, ele mostra o caminho e convida a oração. Você tem a subida ao Monte Tábor, Uhum. né? E você tem a Sagrada Eucaristia. Ou seja, completa, Uhum. né, esse espaço. Aí depois vem o que já havia, que é o Hortas Oliveiras, a flagelação, entendeu? Ou seja, a coroação de espinhos, o Calvário e a crucificação. E por último, para completar, você tem a ascensão, a ressurreição, a ascensão, a descida do Espírito Santo, a assunção de Maria
e a coroação de Nossa Senhora. Então, quando você olha tudo, se você completa. prestar atenção, eu tenho Maria no começo, na Anunciação, eu tenho Maria na visitação a Santa Isabel, no nascimento, mas fala nascimento do menino Jesus, a apresentação do menino Jesus, a perda do encontro do menino Jesus. Então tem Maria aqui no começo. Aí vem, Maria está inerente a esses acontecimentos. E ela vai aparecer aqui nos 3 finais, praticamente. Ela tá aqui, a gente sabe que ela tá na história. Mas ela vai aparecer claramente aqui no começo e no final. Ó, quando aparece o Deus Espírito Santo desce, onde ela está, Maria e os apóstolos no cenáculo, a Assunção de Maria e aqui a coroação de Nossa Maria, Senhora como rainha. Então, é uma oração de aparência mariana, mas amplamente cristotípica. Aí que a gente entra no segundo ponto. A essência do rosário como um todo é exclusivamente mariana? Com essa explicação, a gente chega à conclusão de que é cristológica. Com certeza. Totalmente. Então, você vai a Maria, vai a Jesus por Maria. Exatamente. Que é justamente a intercessora. Exatamente. A mediadora, né? Exatamente. A medianeira, né? Exatamente. Que leva nossas graças. Na verdade, quando você pega o terço, vou rezar a Maria. Na verdade, você está rezando a Jesus, né? Por Maria. Meio de Maria. Então, ou seja, você quando está rezando Ave Maria, você está pedindo a intercessão dela junto ao filho. Né? Mas, na verdade, você está assim, mãe, leva um recado para o seu filho. Me apresenta ali, né? Me apresenta, me coloca. Fazendo. É nesse sentido que é a intercessão. Sim. Talvez cause um pouco de celeuma, né, nas pessoas que não são católicas, né, de outras religiões, que acham que assim, ela é intercessora como se ela... Não é isso. É intercessão nesse sentido, né? Porque a gente reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, mas assim, né? Quando você vai analisar a Ave Maria, assim, frase a frase, tá isso. Entendeu? Então, mãe, pede ao Nosso Senhor por mim. Sim. Pede ao Nosso Senhor por nós, rogai por nós, pecadores. Sim. Não tem assim, rogai por mim, pecador. Não. Rogai que eu sou uma pecadora empedernida. Não. Entendeu? Essa que é o grande X. Aí você às vezes fica achando que é uma repetição. Enfim. E quer ver uma coisa interessante, Pedro? Depois que eu aprendi a analisar a Ave Maria, eu não consigo mais rezar direto. Porque às vezes quando você está rezando o texto, né? Aí você tá com a cabeça lá na conta de luz que você esqueceu de pagar, né? Isso, você viaja, né? Aí assim, eu começo a rezar Ave Maria cheia de graça, será convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Entendeu? É automático. Jesus, entendeu? É como se o baricentro, né? O Jesus, ele... Peraí, sabe? É uma coisa impressionante. Mesmo quando eu tô assim, meio sonhando, porque assim... Às vezes acontece, né? Não tem como. E o rosário, então, utilizado como a nossa arma devocional. É ele que nos converte, é ele que nos... Claro, a oração voltada para Jesus por meio de Maria, mas é ele que nos direciona nessa conversão diária, nessa atenção diária? Sabe por que eu uso o termo arma? Não é meu. Eu sou muito devota de Padre Pio. E era ele quem usava o termo arma. Conta-se uma história de que uma vez ele estava sentado no jardim, aí ele vira para um dos filhos espirituais, ele pega a minha arma. Aí eu fico, Padre Pio, só não tem arma. Qual era a arma dele? O rosário. Porque ele é, assim, um dos mais, reconhecidamente, um dos que mais rezava o rosário. Aí quando perguntava a ele, Padre Pio, quantos rosários o senhor reza um dia? Aí ele, não tem rezado tanto, 35, 36. Você Só. para e pensa, Jesus,
Meu Deus do céu, vou ter que parar tudo agora e começar. Tem uma cena do filme do Padre Pio, que ele chega para o. Você já viu o filme Padre Pio? Sim, sim. Então, aquela cena que ele encontra com o filho espiritual e Aham, dá o tapa. foi, né? Aí fizeram até um filmete que ele, quando encontra o Papa João Paulo, Sim. né? Que ele chega, vamos rezar. Uhum. Aí daqui a pouco, quando me encontrar, entendeu? Exatamente. Exatamente. Aí quando eu vi aquilo, eu ri. Uhum. Eu falei que comigo vai ser a mesma coisa. Comigo também provavelmente vai ser a mesma coisa. Isso é a mesma coisa, entendeu? Então o arma espiritual é do Padre Pio, Uhum. porque é uma arma espiritual. Sim. Então, num mundo tão confuso, nos séculos tão confusos, porque naquele quadro que eu expliquei muito rapidamente, Uhum. mas deu para entender Sim. a confusão. As guerras se acumulando, né? As aparições de Nossa Senhora, porque são de números. Uhum. Isso porque eu nem coloquei ali as outras aparições, eu só coloquei assim, as aparições onde ela pede orações, Uhum. entendeu? Uhum. A aparição de Enoque, por exemplo, é fantástica. Ela não fala nada. Aparece ela, São José, São João Apóstolo. São João Apóstolo vestido de papa. Né? É uma aparição onde eles ficam mudos e ela está assim. Fantástica. E é absolutamente ligada à história da igreja. Entendeu? E Uhum. aparece um cordeiro junto, ou seja, todos os especialistas são unânimes praticamente em dizer que aquilo ali é a preocupação de Nossa Senhora da Igreja. Uhum. E não tem Verbete nenhum, ela não fala nada. Não fala nada. Nenhum deles fala. Uhum. Só existe a imagem, não é só criança que vê. Em torno de 15 pessoas que vê. Entendeu? É uma das minhas aparições preferidas. Uhum. E não tem jeito, né? A gente tem umas aparições. Ah, tem algumas que tocam, né? Eu amo Lourdes. Uhum. Amo Salete. Entendeu? Uhum. Por razões diferentes, né? A aparição de Nossa Senhora de Fátima tá, não há o que dizer. Uhum. Garabandal, assim, sabe? Garabandal, para mim, é verdadeiro. Uhum. Quem é o garante de Garabandal para mim? Padre Pio. Uhum. Padre Pio disse, quando vocês acreditarem em Garabandal vai ser tarde demais. Olha só. E olha que foi um aviso de um grande santo aí. E quando estava acontecendo, ele já falava com as meninas. E são coisas assim que as pessoas não sabem. Ignoram, né, praticamente. Exatamente. Então, assim, a preocupação da mãe é uma preocupação muito clara, muito premente. Uhum. Então, ou seja, isso está ligado ao rosário. Uhum. E ao mesmo tempo a gente está falando do santo do século XX. Se a gente procura um outro santo, como por exemplo São Maximiliano Kolbe, né, que é outro santo que Quase contemporâneo ali. quase contemporâneo. Ele morreu na Segunda Guerra Mundial, Uhum. né? Em Dachau. Ele morreu no lugar de um pai de família, Uhum. campo de concentração. Era devotíssimo do Rosário. Que é um outro que eu gosto muito. Uhum. Entendeu? Que gostar, porque ele me leva muito, me remete muito para essa perspectiva da minha vida pregressa, Uhum. de estudar campos de concentração, sabe? Essa coisa. E junta, é a ponte perfeita do que eu estudo para do que eu estudava, do que eu estudo. Uhum. Sim. Então, como o Edith Stein. Uhum. Então, de certa maneira, Pedro, eu ao longo da minha vida estava cheio de pontes. Uhum. É que eu não tinha visto. Sim. Entendeu? E uma hora. Eu estava aqui o tempo todo, assim. Você nunca esteve sozinha. Foi tudo preparado. Foi um dia que ela puxou. Com a sutileza, né? Sim. Foi sutil, Maria sempre junto, te trazendo até aqui. Graças a Deus. E assim, não sei até onde vou, porque a minha preocupação é, como diz o Pai Nosso, que seja feita a vontade dele, não é? Exatamente. Mas estou só começando, esse estudo do Rosário está muito, muito, muito no começo. Uhum. Tem muito que aprender. Sim. Muito que aprender. Por isso que ao final da conferência eu pedi ajuda. Uhum. Porque assim, tem muita coisa. Tem muita coisa a se explorar, se desvendar, na verdade. E assim, conversar com
diferentes matizes, né? Cistercianos, franciscanos, dominicanos, porque eles têm visões diferentes. Uhum. E escutá-los. São formações, culturas, né? Entrevistas, para mim, são fundamentais. Sim. Porque assim, a questão não é, eu criei, eu não criei. A questão não é essa. Uhum. A questão é exatamente o rosário. Como o rosário, ele significou, né? Uhum. Na sua história, de onde ele veio, como ele foi, como a mensagem foi levada, sabe? Como é que esses mosteiros. Uhum. Nossa, isso me encanta. Fantástico. Professora, muito obrigado pelo seu tempo, por ter ficado aqui com a gente, conversado um pouquinho. Deus te abençoe, que Maria interceda pela sua vida, te proteja e que nessa caminhada aí seja um estudo que a gente possa chegar no final e falar: aí sim, valeu a pena. O rosário está enraizado na nossa cultura católica, é a nossa arma, né, a nossa arma espiritual que vai nos proteger, que vai nos guiar à salvação. Como no finalzinho da exposição, né, aquela charge que Jesus consola São Pedro, falando: deixa que ela puxa as almas ali, deixa lá. E ela tá puxando as almas das pessoas pelo rosário. Muito bom, muito obrigado, viu, professora? E para você que nos acompanhou, então, muito obrigado. Curta esse vídeo, essa transmissão, compartilhe com as pessoas um pouquinho daqui o que foi explorado no segundo Simpósio Internacional de Mariologia com o tema Rosário. E não deixe de curtir essa transmissão, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.